Olá, gente, boa noite. Estão conseguindo me ouvir direitinho? O som tá legal pra vocês? Bota aí pra eu saber se tá ok pra vocês ouvirem. Hoje a gente tá aqui para começar a nossa primeira aula do nosso desafio, menos gritos, mais abraços. Mas se você não tá no desafio, gente, você pode participar normalmente, tá? Porque as aulas ao vivo, elas estão liberadas para todo mundo. Só mesmo os conteúdos do desafio, que é só para quem se inscreveu e tá lá nos grupos do WhatsApp, tá? Então hoje, né, o tema da aula de hoje é paciência. Pois é, gente, eu escolhi começar falando, né, sobre isso porque eu recebo diariamente muitas mães falando: eu não quero mais gritar com meu filho, só que eu não consigo, nossa, eu não aguentei, perdi meu controle e acabei dando um tapa no meu filho hoje. Enfim, eu tento fazer o que você fala, mas eu não tenho paciência, meu filho tá muito difícil. Enfim, em números, diariamente são muitas mensagens, né? Então, olha, eu sei que é um grande desafio, né, a gente manter o nosso autocontrole diante de um comportamento desafiador dos nossos filhos, diante daquela birra, da criança que te xinga, que tenta te agredir. O nosso sangue ferve mesmo, né? E a gente acaba reagindo com gritos, com palmadas, ameaças, enfim. Só que, gente, eu posso te ensinar 1000 estratégias para você educar seu filho. Que se você não conseguir se manter calma, não vai adiantar de nada. Porque não se aprende nada no caos. A raiva não educa. A calma educa. Inclusive, aproveitando, eu recebi hoje muita pergunta e alguns comentários do pessoal que está no desafio, perguntando: legal, eu gostei de saber disso, não sei o quê, mas e aí? O que eu faço então? Enfim, gente, deixa eu só explicar pra galera que tá no desafio, pra vocês entenderem. Vocês vão ver sim como agir nas situações, tá? Eu vou falar ainda pra vocês isso. Só que o que acontece? Eu quis começar por esses pontos porque eu acho muito importante a gente ter uma base, a gente ter esse entendimento de como o nosso filho funciona, de como funciona a cabecinha dele, pra gente criar expectativas mais alinhadas com o que a gente está esperando. Porque eu poderia chegar aqui pra vocês e falar: olha só, faz assim, faz assado, dá escolha, pergunte, nanana. E na hora que você fosse fazer isso com seu filho, se você não tivesse tendo esse entendimento, as coisas não iam funcionar, porque você ia continuar irritada, enfim. E aí você chega e fala: mas isso não funciona. Então existe, sabe, uma construção pra gente poder ter esse entendimento, uma base mesmo, sabe? Pra gente conseguir depois aplicar as ferramentas, agir, ter sentido também no que eu tô falando pra vocês, a maneira como vocês vão agir com os filhos de vocês, tá? Só um parênteses aqui, porque eu sei que vocês estão ansiosos, a gente fica querendo resolver, né, a questão, mas a gente tem que... A ideia do desafio é justamente, são 7 dias, pra gente dar um passinho de cada vez, em cada dia. Vocês vão construindo aí o conhecimento de vocês pra gente chegar no final conseguindo, com mais ferramentas, enfim, com mais possibilidades aí para essas horas dos desafios com os filhos de vocês, tá? Então, né, gente? Então vamos voltar aqui para a questão da paciência. Eu quero falar um pouquinho o porquê, né, que a gente perde a paciência com os nossos filhos. Porque mesmo a gente sabendo que são crianças, que a gente não devia bater, que a gente não devia gritar, mas ainda assim, muitas vezes, a gente acaba se descontrolando, né? E aí fica mal depois, quando grita, quando bate, a gente se sente mal depois, se sente péssima mãe. E aí depois eu vou falar também um pouquinho como que a gente pode, algumas coisas que a gente pode começar a fazer aí para trabalhar esse nosso autocontrole, essa nossa paciência diante dos desafios com os nossos filhos. Então, nós surtamos porque nós não sabemos lidar com os nossos sentimentos. O que acontece? Quando você era criança, eu também, tá? Quando a nossa sociedade de um modo geral, a nossa geração, né, de um modo geral, as nossas necessidades emocionais, elas não costumavam ser levadas em consideração.
Então, o que provavelmente você aprendeu foi que se sentir alegre e feliz, beleza, tudo ótimo. Mas a gente não podia, por exemplo, ficar triste, frustrado, com raiva, porque na verdade esses sentimentos, eles sempre foram vistos como sentimentos ruins, negativos. Até hoje, na verdade, né? Quando a gente vê nossos filhos chorando, triste, a gente não gosta que eles sintam isso, né? E como é que a gente aprendeu isso, né? Como é que a gente hoje ainda acredita que isso acontece, enfim. Provavelmente você ouviu frases como essas aqui. Coisa feia, uma menina linda dessa chorando. Ou então, para agora com isso, ou você então não vai ganhar o sorvete, hein? Ou então, eu vou te dar um motivo de verdade para você chorar, é isso que você quer? Ou então, medo de escuro? Ah, filho, deixa de bobeira. Frescura, não tem nada, você sabe que monstro não existe. E aí, gente, o que acontece? A gente vai ouvindo isso na nossa infância, enfim, o tempo todo. E aí a gente acaba aprendendo que sentimentos ruins, né, esses negativos, que seria tristeza, raiva, medo, eles na verdade não deveriam existir. A gente aprende que chorar, na verdade, é fraqueza e que raiva é descontrole. E aí o que a gente acaba fazendo? A gente aprende o quê? A engolir o choro. A gente finge que a gente não tá sentindo. Só que não dá, gente. Na verdade, a gente não consegue. Então, uma hora a gente explode e a gente descarrega no outro. E muitas vezes, quem é esse outro? Os nossos filhos. E a gente faz isso com os nossos filhos porque a gente aprendeu assim. E aí, quando a gente, hoje, né, adulto, a gente vivencia alguma situação parecida com o que a gente viveu na infância, é como se acionasse aqui, ó, um gatilho no nosso cérebro, uma memória, né? E a gente age no automático, repetindo o que a gente aprendeu e o que a gente viveu. E aí, gente, mesmo que você não tenha uma memória clara disso, tá? Mesmo porque algumas pessoas vão falar assim, ah, mas eu não lembro da minha mãe falar essas coisas pra mim. Ou então, eu não lembro de ter apanhado quando eu era criança. Ou do meu pai, da minha mãe e do meu pai terem sido agressivos comigo. Enfim, de uma situação específica, você ia ouvindo. E às vezes não só dos seus pais, né? Da sociedade. Eu canso de ver, eu levo meus filhos às vezes em algum lugar e eu vejo as pessoas falando, ah, quando eles estão chorando, ah, o nenenzinho tá chorando, por que você tá chorando? Não chora não, neném, não foi nada. Então, é das pessoas. Então, não só na sua casa, como no ambiente, na sociedade de um modo geral, a gente tem essa cultura de falar essas coisas para as crianças. E aí, o que acontece? O que eu quero falar para vocês? Fugir, gente, dos sentimentos, ou seja, ter que reprimir, né, o que a gente estava sentindo, acabou nos afastando também desse nosso autocontrole, de aprender mesmo, da gente aprender a se autorregular. Então a gente cresceu, hoje nós somos adultos, teoricamente temos o cérebro formado e pronto para conseguir lidar com essas emoções, só que a gente ainda tem muita dificuldade de lidar com as nossas próprias emoções, com as nossas frustrações principalmente. Tanto que quando o seu filho não faz o que você pediu, é uma frustração, porque você estava esperando que ele atendesse aquele pedido, e aí você acaba ficando com raiva, você não aceita, comece a prestar atenção nas suas emoções, perceber, será que eu fiquei irritada mesmo porque meu filho não atendeu? Mas por quê, né? Então, e se a gente continuar agindo assim, o que vai acontecer? Os nossos filhos, vão acontecer a mesma coisa com eles. Eles vão se tornar adultos que têm dificuldade de lidar com os seus sentimentos. Adultos que não têm o quê? Inteligência emocional. Só que a boa notícia é que a gente pode sim, gente, quebrar esse ciclo de repetição de padrão e a gente pode escolher fazer diferente. Depois eu vou ler mais as mensagens que vocês estão me mandando aqui, tá, gente? No final eu vou abrir um espacinho pra gente conversar um pouco, pra vocês mandarem pergunta, tá? O que eu queria falar também agora? Pra gente começar, a gente tem que aprender uma coisa.
não dá pra gente impedir os nossos filhos de sentir. Pois é. Então, a gente tem que aprender a se colocar no lugar dos nossos filhos e entender que, por exemplo, o medo do escuro, que parece bobeira, né, aos nossos olhos, mas pro seu filho não, o medo é real. O monstro que vai sair ali do armário, por exemplo, a criança acredita que aquilo, e às vezes até você fala, mas você sabe que o monstro não existe? E a criança fala, eu sei. Mas ainda assim, a criança, principalmente os pequenos, né, até 6, 7 anos, eles ainda misturam um pouco fantasia com realidade. Eles não têm todo esse entendimento. Então, sim, às vezes a gente também acha assim, meu filho já fala, meu filho conversa, né, tá, já sabe ler, enfim. E aí a gente acredita que a criança consegue entender melhor as coisas. Ela até entende melhor, mas ainda assim ela tá, que nem a gente viu hoje no desafio 1, com cérebro de desenvolvimento, então ela ainda tem dificuldade de lidar com isso, tá, gente? Então, ao invés da gente só falar que, o monstro não existe, para de bobeira, a gente tem que aprender como apoiar os nossos filhos quando eles estão sentindo essas emoções. Deixa eu só beber uma. Aí eu quero te perguntar, o choro do seu filho te irrita ou você fica com pena quando ele chora? Pois é, gente, a gente tem que falar de choro, porque eu sei que para muita gente ouvir os nossos filhos chorar é muito difícil. Deixa eu só fazer uns comentários aqui, que eu tô vendo que vocês estão escrevendo várias coisas. Por exemplo, meu filho chora por tudo, uma simples repreensão é motivo de chorar. Tem que falar 10 vezes a mesma coisa. Meu filho só faz quando ele quer. Enfim, isso tem muito a ver, gente, com a imaturidade cerebral que a gente viu e a dificuldade que a criança tem de lidar com as emoções, tá? E aquilo que eu falei, meu filho chora por qualquer coisa, a gente tem que rever esse nosso olhar. Que lembra que eu falei agora que você tá com um olhar de adulto. Por tudo, por qualquer coisa. Então, assim, a gente tem que também ver que às vezes o que é bobeira pra você pode não ser pra criança. E tem outros pontos aí também no mau comportamento da criança. Amanhã, no desafio 2, a gente vai falar um pouco mais por isso do que tem por trás do comportamento. Porque não é só a questão do cérebro, tem outras coisas aí que a gente vai ter que prestar atenção. No desafio de amanhã a gente vai ter mais clareza disso, tá? Então vamos lá, o choro, gente, o que acontece? Tem duas situações, né? Ou o choro irrita a gente, porque na verdade a gente tá menosprezando os sentimentos da criança. Sim, desculpa, a gente fala às vezes umas palavras duras, gente, mas não é pra trazer culpa pra você não, tá? É pra vocês ligarem aí uma chavinha pra gente poder encaminhar pra uma mudança, pra gente ver que a gente pode melhorar, tá? Então a gente menospreza esse sentimento da criança, a gente acha que ele tá chorando por bobeira, a gente acha que a criança tá chorando sem motivo. E nós não temos essa preocupação da gente apoiar os nossos filhos emocionalmente. Ou então, qual é a outra opção? A gente também quer calar o choro do nosso filho. Por quê? Porque a gente associa também que chorar é tristeza. E aí a gente fica com pena, porque a gente aprendeu que a gente não deve ficar triste, que a gente não pode sofrer, que é ruim, que isso faz mal. Então a gente não quer, né? O certo é ser sempre bem, estar sempre bem, feliz. Então a gente não quer que os nossos filhos se sintam dessa maneira. Então a gente acaba querendo, não, toma um pirulitinho aqui, toma uma balinha pra você não chorar. Ou às vezes até não oferece nada, mas tenta distrair. Não, vamos fazer, já feliz, a gente não permite que a criança chore. A gente acaba sempre tolindo isso, né? Impedindo que a criança vivencie esse sentimento dela. Só que às vezes, gente, o que seu filho mais precisa é chorar. Pois é. Por quê? Eu quero falar um pouquinho sobre isso para vocês entenderem o que significa, né, o choro dos nossos filhos. O que é esse choro? Por que eles choram tanto? Então vamos lá, porque aí fica mais fácil, né, a gente entender por que é importante chorar e deixar os nossos filhos chorarem.
Então a gente tem que aprender por que os nossos filhos agem como agem. Eu tô até repetitiva, gente, mas isso é muito importante, tá? A gente tem que aprender o que significa a birra dos nossos filhos, o que significa quando ele te responde, quando ele não te escuta, quando ele não colabora. E a gente vai ver tudo isso aqui no desafio e também nas aulas que vão acontecer ao longo da semana do desafio, tá? Então não fiquem preocupadas com isso. Para quem não tá no desafio, mas está hoje aqui na aula e quer saber das próximas aulas, elas vão acontecer nos dias hoje, né, 14, aí vai acontecer 16, 18 e 20, sempre 8h30 da noite aqui no Instagram, tá? Então, voltando aqui. Quando a gente chora e quando a gente permite que os nossos filhos chorem, a gente está liberando as nossas tensões emocionais, a gente está permitindo que os nossos filhos vivenciem essas emoções e através dessa vivência, desse permitir sentir, que os nossos filhos vão aprender também como lidar com suas próprias emoções. E, gente, muitos estudos, não sou eu que estou falando, tem muitos estudos que mostram os benefícios do choro. Então, o choro ajuda na redução do estresse, na liberação dessas tensões, é uma forma de cura para as frustrações. Então, até quando o seu filho cai e se machuca, a gente às vezes fala, já passou. Evita, gente, de querer parar esse choro. A gente pode acompanhar, a gente pode acolher, oferecer um abraço. É claro que eu sei que quando cai é diferente de que no meio de uma birra é muito mais difícil, né? Até por conta do que a gente aprendeu aqui, né? Dessa questão de como a gente vê isso, enfim, como a gente aprendeu a lidar com isso. Mas a gente não deve cessar a todo custo o choro dos nossos filhos. Porque às vezes o que a criança precisa é isso, é chorar. E, gente, eu vou falar como vocês vão agir na hora da birra, tá? A gente vai ter oportunidade de falar isso, de conhecer estratégias, como vocês vão conduzir seus filhos nesses momentos. Mas não é da aula de hoje o tema, tá? Mas fiquem tranquilas também. Eu sei que vocês estão ansiosas, porque eu sei que é desesperador e a gente quer saber fazer. Mas calma, a primeira coisa que a gente tem que ter é calma e paciência pra gente, porque não é nada pra ontem, não existe fórmula mágica, existe aprendizado pra gente poder pôr em prática isso e melhorar, tá bom? Então, o que eu quero dizer é isso, gente, que às vezes que o seu filho precisa é só chorar, um abraço, uma palavra de conforto, porque aí vai passar aquele estresse, ele vai ficar bem e vai voltar a ser aquela criança alegre que você conhece. Então, vamos dar tempo também, a gente tem que permitir dar tempo também à criança, sabe? E aí, não cabe mais, gente, a gente usar essas frases, engole o choro, não tem motivo pra você chorar, se não parar de chorar agora, você vai ficar de castigo. Vai ficar chorando? Então vai pro seu quarto, quero nem ouvir, vai pro seu quarto. Fora outras, né, que eu já dei de exemplo aqui antes também, que estão marcadas aqui bem com um X bem grande pra gente não fazer mais, lembrar que a gente não vai fazer. Porque quando a gente fala essas coisas, a gente tá reprimindo os sentimentos dos nossos filhos. A gente tá fazendo pouco caso do que eles sentem. E mais, a gente quer que os nossos filhos ajam como adultos maduros, só que nós mesmos, muitas vezes, a gente não consegue agir assim. Quando a gente tá frustrado, quando a gente tá chateado. Quem nunca viu, quem não fez um barraco em algum lugar, ou presenciou um barraco de alguém chateado, ou perdeu a cabeça com um marido, perdeu a cabeça com outra pessoa, enfim, ou com o próprio filho, não é? Então, gente, quando você grita, é porque você mesmo tem dificuldade de lidar com as suas emoções e com as suas frustrações. Pois é. Guarda aí essa informação. Que agora a gente vai falar sobre isso, as expectativas que a gente tem sobre os nossos filhos. Muitas vezes, gente, eu diria até que quase sempre, né? Você cria uma expectativa em cima da criança. E aí, quando ela não corresponde, você briga, você não tolera. E muitas das vezes, a criança só está agindo como criança. E com as ferramentas que ela tem ali, né? De acordo com o estágio de desenvolvimento dela, da idade dela. Por isso que é tão importante a gente saber o que é normal para a idade. Por que as crianças se comportam assim. Aqui no desafio, gente, eu vou dar uma forma geral, tá? Vou pincelar algumas coisas, a gente vai falar
No meu curso completo, depois, quem for acompanhar e continuar, até tem uma aula só das idades, que eu falo de crianças de 0 a 10 anos. Mas aqui no desafio a gente vai dar uma pincelada mais geral, tá? E aí, mas não é só isso que a gente perde a paciência com os nossos filhos, tá? Existem outros motivos e a gente vai falar de mais um aqui pra vocês. A gente também perde a paciência porque a gente quer controlar os nossos filhos. Pois é. O que acontece? A gente aprendeu que os pais mandam e os filhos obedecem. E aí, quando as coisas saem do nosso controle, a gente não sabe lidar com isso. A gente vai falar muito sobre obediência, sobre essa questão de controle na próxima aula, que vai ser dia 16, que a gente vai falar sobre obediência. E aí eu vou falar um pouco mais de controle. Mas a gente tem que abrir mão disso, gente, de querer controlar tudo. Você não precisa controlar seu filho. Você precisa apoiar, guiar, ensinar, educar, mas você não tem que controlar. E muitas vezes a gente busca isso. A gente quer que a criança fique sentada porque a gente mandou. A gente quer que a criança fique não sei onde. Só que a gente tem que entender que ele é um indivíduo, um ser com vontades, com necessidades, com emoções, enfim, com temperamentos. E a gente tem que levar isso em consideração. Não existe essa questão de... É claro que a gente tem a nossa autoridade de pais. Não tô dizendo que não é pra ter, tá? Só que a gente pode construir essa autoridade com nossos filhos baseado no respeito, sabe? Sem ser só dando ordem, sem só mandando. Porque quando a gente faz isso, de só dar ordem, só mandar, a gente na verdade está agindo com autoritarismo. E não é isso que a gente quer. E aí, continuando aqui, né? Por que a gente perde a paciência com os nossos filhos? Uma questão também que é importante a gente falar é que a gente perde a paciência porque a gente cria expectativas de uma maternidade que não existe. Pois é, gente, aqui eu tô falando não só da expectativa quanto aos nossos filhos, mas as expectativas quanto nós mesmas. Sim, o que acontece? Cada um aqui, né, cada um de nós, a gente tem uma lista mental que descreve como uma mãe deve ser. Ou seja, e aí não só quem tem filho, tá, gente? A gente tem isso, a gente vai crescendo, vai observando, vai entendendo e a gente cria aqui uma ideia de como uma mãe é, do que ela tem que fazer, de como ela tem que agir. Enfim, as pessoas têm essa ideia, né? Do que ela precisa fazer, enfim. E aí isso vai variar de pessoa para pessoa, de acordo com as experiências mesmo de vida que ela teve, das vivências, do modelo de pai e de mãe que ela teve também em casa, enfim. Só que qual é o grande problema? É que as expectativas que a gente coloca sobre nós mesmas, sobre a mãe que nós deveríamos ser, na sua grande maioria das vezes é impossível de se atender, gente. E aí o que acontece? A gente se frustra, a gente se acha incapaz, a gente acha que não é boa o bastante, que nós não somos boas mães. Aí vem a culpa, vem o sentimento de incapacidade. E como a gente já viu aqui, a gente não sabe lidar bem com as frustrações. Eu até coloquei aqui essa imagem, né? Será que você é uma boa mãe? E tópicos que nós mesmos nos cobramos, tá, gente? Então aí, prato, hoje em dia tem essa pressão, né? Tem que ter comida, prato colorido. Eu tenho que cozinhar, tenho que lavar, tenho que trabalhar fora. Porque se não trabalho em casa eu não sou valorizada, mas se eu não tô em casa, eu não consigo dar atenção pro meu filho, e eu tenho que dar atenção pro meu filho, e a gente fica nessa, e a gente fica, gente, como é que eu vou dar conta de tudo isso? E aí a gente fica estressada, e desconta em quem? Desconta nos nossos filhos. Só que a verdade é que ninguém dá conta de tudo, gente. Eu não dou conta de tudo, você não dá conta de tudo, não tem como dar conta de tudo, ou pelo menos não esse tudo que a gente quer. A gente tem que começar a separar por prioridades o que é realmente importante naquele momento, o que eu posso delegar. Então isso é importante pra gente. A gente tem que, às vezes, pra gente dar conta de tudo, a gente tem que diminuir esse tudo pra gente conseguir dar conta. Então entenda, gente, você não vai ser a mãe perfeita, não existe mãe perfeita. É importante a gente adequar também a nossa expectativa as nossas possibilidades. Quando a gente consegue isso, isso vai nos trazer mais tranquilidade, gente. E aí reduz a nossa frustração. Consequentemente, vai reduzir o que? A nossa raiva. Vai reduzir, então, o que? O caos. E também a culpa, porque a gente não vai agir de maneira tão rígida com os nossos filhos.
Porque muitas vezes você tá lá frustrada, né? Porque você não conseguiu trabalhar direito, e aí tem louça na pia, e aí quando seu filho te pede mais uma vez alguma coisa, você se irrita. Mas não é com ele. Você se irrita porque você sabe que não vai dar para fazer tudo, que as coisas estão acumulando. Então a gente precisa aceitar, gente, que a gente é mais que mães sorridentes, responsáveis, assim como a gente também tem que aceitar que os nossos filhos também são mais que filhos sempre sorridentes e obedientes. Quando a gente consegue acolher a nossa humanidade, ou seja, aceitar que a gente erra, que a gente não é perfeito, que a gente não dá conta de tudo, que nem sempre a gente vai estar sorrindo e feliz a todo momento, isso vai nos deixar mais dispostos a acolher a humanidade dos nossos filhos, como indivíduos que eles são, que eles também erram, que eles também estão aprendendo, que eles também têm dificuldades, que nem sempre eles vão querer obedecer você, que eles vão, às vezes, sim, questionar aquela ordem, questionar aquela situação, e tá tudo bem. Eles não precisam, é aquela questão, a gente volta, a gente não precisa ter o controle total de tudo dos nossos filhos. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Chora por tudo, fala 10 vezes. Travou o vídeo, gente? Vocês estão conseguindo me ver? Me fala aí. Eu vi alguém que falou aqui, travou o vídeo. Pra mim tô normal, vou continuar aqui, tá? Então, gente, no final das contas, né, não é sobre perfeição, mas sim sobre evolução, sobre a gente buscar ser melhor que ontem. Porque o que acontece? A vida também não segue o script que a gente imagina. Isso é mais uma coisa que vai influenciar, mais um motivo pra gente perder a paciência com os nossos filhos. Não dá pra gente separar a vida, né, do educar. Então você tá lá, trabalhando, meta, chefe, coisa quebrando em casa que tem que consertar, às vezes uma fatalidade que acontece na família, imprevisto, uma grosseria no meio da rua, enfim. E a gente também acumula nossas tensões emocionais. Assim como os nossos filhos, nós também. E aí, só para vocês entenderem, que às vezes as pessoas me perguntam, mas uma criança tão pequena, como é que tensão emocional que ela acumula tanto, meu Deus. E aí, gente, mais uma vez a gente tá com um olhar de adulto, porque tudo pode ser tensão emocional pro seu filho, tá? Então, ele tentou pegar o biberozinho, seu filho é pequenininho, ele tentou pegar o biberozinho da mesa e você não deixou. É uma tensãozinha. Aí ele tentou fazer alguma coisa e ele não conseguiu. Uma tensãozinha. E aí você falou com ele de uma maneira um pouco mais ríspida. Uma tensãozinha. Aí ele foi pra escolinha e aí na escolinha um amiguinho não quis brincar com ele, disse que nunca mais vai ser amigo dele, não deixou ele brincar com a bola. Mais uma tensãozinha. Enfim, tudo, né? A gente tá o tempo todo. E aí uma hora, assim como você transborda, o seu filho também. Então, o que acontece? A gente vive cansado por causa disso, né? Quando as coisas, os problemas da vida mesmo, do cotidiano, né? A gente vive cansado, estressado, sobrecarregado, é sempre ali no limite. Então, não tem jeito, gente. Tudo isso vai influenciar na nossa vida e, consequentemente, no nosso modo de educar. É só você observar, né? Quando você tá bem, preste atenção nisso. Quando você tá bem, quando as coisas estão dando certo, quando a vida tá mais tranquila, o financeiro, sabe, não tá uma bagunça, a meta do trabalho tá batida, e aí a casa tá arrumada, aí você tá bem, você tá feliz. E aí se seu filho pula no sofá, por exemplo, você vai ter muito mais paciência de chegar lá e pedir, filho, não, senta, vem cá, não sei o quê. Agora, se você tá mal, se você tá cansada, se você tá sobrecarregada, seu filho vai fazer a mesma coisa, só que a sua reação vai ser diferente. Você vai gritar, você vai estar irritada, você vai ficar falando.
E aí o que vocês devem estar se perguntando aí, né? Tá, mas o que eu faço então? Tem jeito para isso? Porque realmente, né? Tudo vai influenciar. Então, gente, sim, a boa notícia é que tem jeito sim. A gente pode trabalhar o nosso autocontrole. A gente pode aprender a lidar melhor com as nossas emoções, com as nossas frustrações. A gente pode conseguir lidar melhor com essa sobrecarga que a gente tem no dia a dia. Só que não tem jeito, gente. Não é fórmula mágica. Para a gente se manter, né, mais paciente diante de um desafio com os nossos filhos, é um processo que a gente tem que percorrer, é um aprendizado mesmo, sabe? Um exercício diário. Mas para hoje, pro desafio, eu acredito que tenham 3 passos iniciais que a gente tem que dar, que é muito importante nesse processo aí, da gente educar os nossos filhos sem apelar para os gritos, para os castigos e para as palmadas. E é o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, tá? Então, passo 1. A gente tem que ajustar as nossas expectativas quanto aos nossos filhos. E como é que a gente faz isso, gente? Estudando. O que vocês estão fazendo aqui. Estudando sobre o que é normal para a idade dos nossos filhos. Estudando por que eles fazem o que fazem. Por que acontece? Por que eu tô chata insistindo nessa questão? Porque ter esse conhecimento, gente, ajuda a gente a mudar o nosso olhar para os nossos filhos, para o comportamento deles e até para o nosso. Porque a gente tem mania de achar que, meu filho não faz isso, meu filho não colabora, meu filho tem um comportamento difícil, meu filho não me escuta, e a gente está sempre jogando pro nosso filho, e a gente acaba esquecendo de trazer um pouco a responsabilidade pra gente também. E outra coisa que é importante também, muitas vezes a gente cria expectativas que são irreais, né? A gente deseja que os nossos filhos ajam de uma forma que eles simplesmente ainda não conseguem. Então, por exemplo, seu filho, você vai para um restaurante com seu filho, você quer que ele fique a noite inteira sentadinho lá na mesa sem fazer nada. Seu filho não vai conseguir, sabe? A criança é curiosa, a criança tem uma concentração pequena. Então, a gente tem que se preparar para esses momentos. Se a gente não puder evitar alguns momentos, a gente tem que se preparar para eles. Então, porque às vezes a gente briga com as crianças e eles estão só agindo de acordo com a idade deles. E é claro, gente, a gente não vai aceitar, isso é importante também falar, porque às vezes as pessoas acham assim, então, se é normal, então eu não faço nada, é isso mesmo? Não. A gente pode mostrar para os nossos filhos que existem maneiras mais assertivas de lidar, por exemplo, com uma emoção que ele esteja sentindo, ou então nos prepararmos para esse momento, como por exemplo do restaurante. Eu vou levar um kit aqui de atividades, uma massinha, um negócio para ele desenhar, porque eu sei que ele não vai conseguir ficar. Então é a gente apoiar e guiar os nossos filhos nesse momento, tá? E para quem está no desafio, menos gritos, mais abraços, o desafio de hoje e o de amanhã são justamente para isso, tá? Pra gente começar a alinhar as nossas expectativas, pra gente começar a entender melhor esse comportamento dos nossos filhos, pra gente começar a entender melhor o porquê, né, deles agirem dessa forma. Porque aí sim, depois que a gente entende o porquê, a gente pode ir pro como agir então. Se vocês ainda não, quem tá no desafio, se você ainda não fez o desafio, entra no grupo do desafio, escuta o áudio, faz a tarefinha. Hoje a tarefa foi molezinha, simples, mas é cheia de significado, tá? Porque a gente tem que dar justamente esse primeiro passo aqui que eu tô falando pra vocês. E pra você que não tá no desafio, fica de olho nas próximas aulas aqui no Instagram. Elas vão acontecer as próximas, dia 16, 18 e 20, às 8h30. Você já vai aprender muita coisa, tá? E ao final do desafio, né, eu vou abrir as inscrições para o meu curso online Mamãe 3.0 Educando Filhos Sem Surtar. Então, mesmo que você não esteja no desafio, depois eu vou falar sobre ele nas outras aulas, tá? Porque aqui não é a ideia, tá? Mas se você quiser conhecer já alguma coisa, me manda um direct que eu te envio um link da lista de espera. Agora vamos para o segundo passo, para a gente conseguir trabalhar o nosso autocontrole. O que a gente faz, né? O que fazer para mudar esse comportamento do meu filho? Gente,
Isso geralmente é o que eu recebo, né? Meu filho faz isso, mas como eu faço para ele parar de fazer? Como eu posso agir para que ele não faça mais isso, para que ele pare de gritar? Como que eu posso agir para que ele me obedeça? Só que ao invés de a gente se fazer essa pergunta, a gente tem que começar a se perguntar o que esse comportamento do meu filho quer me dizer. Ou até, né, por que quando meu filho age desse jeito, eu fico tão irritada? Muitas vezes, gente, quando a gente faz esse exercício, né, a gente descobre muito mais sobre nós e a gente passa a perceber, né, que esse ato de educar diz muito mais sobre o adulto do que a criança. Então, quando você grita, não é porque o seu filho te irritou ou porque o seu filho não colabora. Foi você, né, que não conseguiu manter o controle e acabou perdendo a paciência. Então, gente, a gente tem que parar de se justificar. É importante a gente assumir o nosso papel de adulto na nossa relação com os nossos filhos e não transferir a responsabilidade para a criança do nosso descontrole. Gente, isso é tão importante. Ou seja, a gente tem que parar de se justificar, sabe? Ai, ele não me obedece, por isso que fica de castigo. Ou então, nossa, você parece que gosta de apanhar, se me ouvisse de primeira eu não precisava estar batendo em você. Ou então, caramba, você só escuta quando eu grito, meu Deus. Ou então, essa casa tá uma bagunça, você deixa todos os seus brinquedos espalhados. Quando você fala nessas frases, é como se você estivesse deixando toda a responsabilidade com seu filho. Só que aí eu pergunto uma coisa pra vocês, quem é o adulto da relação? Gente, é muito importante a gente assumir a nossa parcela de responsabilidade. Sim, você não briga e bate ou coloca de castigo o seu filho porque ele pediu. Você faz porque você, na verdade, perdeu o controle, porque tem expectativas que não são reais ali, ou até porque você não conseguiu agir com firmeza e gentileza quando devia. Ou seja, você não conseguiu colocar os limites para o seu filho na hora que devia. A gente vai falar também um pouquinho mais sobre isso no desafio, mas só para vir aqui, por exemplo, essa questão até do arrumar os brinquedos, né? Quantas vezes seu filho não deixa lá o brinquedo espalhado e você não... Por cansaço, gente, às vezes a gente tá cansado mesmo, eu entendo isso. Mas a gente tem que ter consciência das nossas atitudes. Isso que é maternidade consciente. É a gente mesmo às vezes sabe a melhor forma de lidar com os nossos filhos, que a gente sabe que vai ter uma consequência, a gente assumir isso. Então, por exemplo, seu filho brinca e você não ensinou ele a guardar, ou você não insistiu porque tá cansada, porque sabe que se mandar guardar vai criar uma confusão e aí você deixou pra lá naquele dia. Mas isso vai reforçando. Então a criança não tá acostumada a guardar o brinquedo, ela não aprendeu. Então a coisa vai ficando espalhada. Até que uma hora você se estressou por algum motivo, aí você dá aquele berro. Mas você não guarda nada. Mas olha quanto brinquedo espalhado, essa casa tá uma zona. Então é importante também. Tudo isso que a gente falou aqui. Tem a vida corrida? Tem. Tem sobrecarga? Tem. Tem falta de informação sobre como os nossos filhos funcionam? Tem. Mas tem também a gente não ter colocado limites no momento que devia. Então tudo isso, gente, é importante a gente prestar atenção. E aí, em termos práticos, assim, né? A gente tem que começar a perceber. Eu tô falando aqui da responsabilidade, mas eu acabei falando tudo antes, né? Então é isso, a pergunta que eu botei, né? Qual a sua responsabilidade? Mas é justamente isso. A gente parar para começar a pensar qual a minha responsabilidade sobre isso? Como que eu devia ter agido? E aí, a gente vai pensar aqui, né? Como é que a gente vai fazer? Como é que eu vou agir, então, nesses momentos? Eu botei aqui o semáforo, porque é mais ou menos isso, é para vocês ficar mais fácil de vocês lembrarem, tá, gente? O que a gente tem que fazer? Você tá vendo? Tá vendo que tá começando a ficar irritada? Você tem que começar a perceber os sinais, gente, até no seu corpo, quando você vai explodir.
Você vê que você às vezes falou uma fala mais dura, que você, sei lá, sentiu uma coisa vindo assim, um calor. E isso, gente, a gente aprende com observação mesmo, é prática, tá? Não adianta eu chegar pra você, você tem que perceber agora quando você fica irritado. E aí amanhã você chega e explode de novo e fala, eu não percebi. Não, então é prática, é autoconhecimento mesmo, de você começar a se observar, enfim. E aí o que você vai fazer? Primeiro pare. Tá com o impulso de gritar, de pegar a criança pelo braço, de dar um grito, enfim. Para antes, tá vendo que tá ficando irritada? Para. Respira. Esse negócio de respirar, a gente escuta muito, né? Ai, respira. Só que funciona, gente. Funciona, porque traz oxigenação pro cérebro. Então funciona. Então respira, 3 respirações profundas. E se afaste se for preciso, para que você possa pensar, para depois você poder agir de forma consciente, com respeito e não simplesmente reagir àquele comportamento. Às vezes a gente precisa se afastar naquele momento. E isso não é ignorar o problema, mas é você reconhecer que você precisa estar equilibrada para resolver esse problema da melhor forma possível. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no desafio da pausa positiva. Vocês vão ver como que vocês vão agir nesse momento, tá? Mas para você que está aqui, que não está no desafio, mas está assistindo a aula, faça isso. Lembre do sinal, lembre do semáforo. E é importante também, porque quando a gente age dessa forma, a gente acaba ensinando também para os nossos filhos através do exemplo. Que quando a gente está irritada, a gente às vezes tem que parar, a gente tem que se afastar. E você pode chegar para o seu filho e falar, filho, olha só, tô muito irritada agora, eu vou ali pro meu quarto, daqui a pouco eu volto, quando eu estiver mais tranquila, a gente conversa sobre isso. Não tem problema você falar isso, a gente acha que a gente tem que resolver tudo na hora, na emergência, porque não pode deixar passar barato, que a criança tem que aprender, que as coisas não vão ficar assim. E não é assim, sabe? Então, para ajudar vocês a conseguir manter essa questão aqui do semáforo, de parar, de respirar, de entender que não é na emergência, tem essas frasezinhas aqui que elas são como um mantra mesmo, sabe? Que eu tento usar no meu dia a dia e me ajudam. Então, assim, isso não é uma emergência. Ou seja, se não é uma coisa que seu filho tá se jogando no chão, batendo a cabeça, se não é uma coisa que eles estão se socando, ou seja, alguma coisa que interfira na segurança, não precisa ser resolvido naquele momento. Você não precisa na hora agir. A raiva não educa, né? A calma que educa. Então você tem que também internalizar isso mesmo, sabe? A raiva não educa, a calma educa. No meio do caos, no meio da gritaria, não vai ter aprendizado, nem seu, nem do seu filho, muito menos do seu filho. Porque o cérebro, mais uma vez falando do cérebro, ele tá sob estresse, ele tá desconectado, seu filho não vai absorver aquilo, então não adianta. Você vai se estressar, vocês vão criar o caos e não vai funcionar. Então, você também não precisa, né, como eu falei, de sair do nada, né, chegar e ignorar seu filho, não é isso, a gente não deve ignorar o filho na birra. Você pode falar, filho, eu tô muito nervosa agora, eu preciso ir pro meu quarto por alguns minutos e assim que eu tiver mais calma eu volto e a gente conversa sobre isso. E aí, ó, alguém até falou aqui, deixa eu comentar isso aqui que eu achei interessante. Ela falou, ó, já tentei me afastar, a Gé Almeida, já tentei me afastar, mas minha filha vem chorando atrás de mim. Eu já me tranquei no banheiro e ela ficou lá chutando a porta. Sim, gente, eu sei que, assim, nem sempre, né, as coisas vão sair, mais uma vez, nem sempre as coisas vão sair como a gente quer. Algumas vezes a criança vai ter uma reação assim, mas conforme a gente vai fazendo também, a criança vai aprendendo e entendendo. E outra coisa, se você puder, se você tiver um apoio de alguém na sua casa, sei lá, seu marido, alguém que você possa assumir ali um pouco enquanto você sai, isso é ótimo. Como que você faz isso?
na base da conversa, tá, gente? Não adianta você chegar pra mim e falar, mas meu marido nem se mete, ele nem se toca, e se ele chega, ele já chega brigando, não sei o quê. Tem que ter conversa, sabe? Tem, assim, é aquilo que eu falo, não tem milagre, sabe? Não posso chegar pra você e falar, ó, faz isso que a criança nunca mais vai... Não existe isso. Ou então faz isso que você nunca mais vai perder a paciência. Não tem como, sabe? Eu não quero fazer falsa promessa aqui pra você. Eu quero trazer pra você entendimento. É consciência pra você conseguir. Quanto mais a gente tem esse conhecimento, fica mais fácil a gente começar a prestar atenção nessas coisas. Então já é isso. Você tem que começar. A Ana Léa falando a mesma coisa. Ela não me dá esse tempo. É a mesma coisa. É você ir aos poucos, ensinando. E aí tem que ver com a idade, né? Eu não sei qual é a idade de vocês, tá? Dos filhos de vocês aí. Uma criança muito pequena, de 1 ano, você pode falar que ela não vai ficar. Não adianta você falar, olha, mamãe vai lá pra fora e não sei o quê. Ele vai vir atrás de você. Isso é fato. Então, mais uma vez, a gente tem que se adequar. Nem todas as estratégias também vão funcionar para todo mundo. Mas, às vezes, só da gente chegar e falar, eu tô nervosa, eu vou sair, e ali rapidinho, jogar uma água no rosto, às vezes já é o suficiente para, pelo menos, a gente não dar aquela surtada. De sacudir ou de dar um tapa. Da gente, pelo menos, peraí, deixa eu... E conseguir respirar. Vocês entendem? E aí, a gente vai pro passo 3. Que é aprender a falar a língua do seu filho. O que isso quer dizer, né? Aprender a falar a língua da criança? Gente, a gente tem que mudar a nossa postura, a nossa maneira de se comunicar com os nossos filhos. Muitas vezes, né, a gente fala que os nossos filhos não nos escutam, que eles não nos obedecem, só que a gente não se dá conta de que a gente usa, né, estratégias, essas abordagens que não são eficazes. E isso acontece porque a gente age no automático, né? A gente está sempre repetindo o padrão de educação que a gente recebeu. E isso por quê? Porque a gente não conhece novas alternativas. A gente é muito limitado, sabe, no nosso modo de educar. Tanto que quando eu falo assim, não pode bater, ou então não coloca seu filho de castigo. O que as pessoas costumam falar? Ué, mas vai fazer o que então? A gente não vê uma outra possibilidade. Só que eu quero te mostrar que existe sim outras formas da gente colocar limites e de lidar, né, com esses comportamentos difíceis sem que a gente precise gritar, bater, castigar, ameaçar, humilhar. Até porque, gente, a verdade é que ninguém gosta de agir dessa forma com os filhos. Muitas mães falam pra mim assim, mas eu tento conversar, mas tem hora que não tem jeito, ele só obedece na base do grito ou da palmada. Então, gente, na próxima aula, a gente vai ver justamente a parte do como. Lembra que eu falei que a gente tem que primeiro entender o porquê, para depois a gente entender como agir. Então, na aula 2, a gente vai falar sobre desobediência. Então, como conseguir a colaboração da criança sem precisar apelar para gritaria, para palmada. Então, isso a gente vai ver na aula 2, botando aqui o lembrete para vocês, dia 16. Porque eu sei, né, gente, que tem dias que são como uma batalha, seu filho não obedece, e aí aquelas coisas simples do dia a dia acabam virando uma confusão enorme, hora de dormir, das refeições, o tomar banho, tarefa de casa, os irmãos brigando, enfim, o que a gente vai fazer, né, nesses momentos? Então eu vou compartilhar com vocês na próxima aula, porque não daria tempo numa aula só, e também ao longo dos desafios, tá? Para quem tá no desafio. Então, vocês vão ver como, a gente vai falar como que a gente pode conseguir a colaboração dos nossos filhos sem precisar ficar falando 1000 vezes a mesma coisa, ou então apelar para os gritos. E para quem está participando do desafio também, nos áudios a gente vai ter algumas tarefinhas e uns áudios que vão ajudar vocês a lidarem com essas birras e desobediência dos filhos de vocês, tá? Então, fiquem sempre ligados aí no grupo do desafio. E aí, gente, vamos para as dúvidas agora? Se vocês quiserem, me manda aí alguma coisa. Eu não sei, não sobrou muito tempo, né? Tem mais ou menos uns 15 minutos aqui pra gente falar. Eu separei até algumas aqui que vocês me mandaram hoje ao longo do tarde. Vocês me pediram muita coisa sobre birra, né? Como agir na hora da birra, o que fazer nesses momentos. A gente vai ver de uma forma mais explicadinha, né, na aula e ao longo do desafio,
Mas para vocês já não ficarem aqui sem resposta nenhuma, sem direcionamento nenhum, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração quando o filho está fazendo a birra. Primeiro, aquilo que a gente viu hoje até no desafio. Não é para te provocar, ele não é uma criança ruim, ele não está fazendo de propósito. Então, assim, isso você tem que ter importante. Outra coisa, não adianta gritar. Se você vai ter mais caos, vai ter mais briga, o que a gente tem que fazer de fato na hora da birra? A gente tem que acolher os nossos filhos. E aí eu até recebi uma pergunta hoje que a mãe falava assim: mas se eu acolher, ele não vai aprender que sempre que ele chora, ele consegue o que ele quer? E aí, muito importante, quando eu falo acolher, não é ceder. Lembra que eu falei dos limites? Limites são fundamentais, gente. Tudo que eu falar aqui pra vocês, todas as abordagens que eu falar pra vocês, são sim para colocar limites também, mas limites de forma gentil. Então, o que seria colocar limites de forma gentil e acolhendo o sentimento da criança? O seu filho ficou chateado, ficou pé da vida lá, criando uma confusão porque você disse que não podia, sei lá, tomar sorvete antes do jantar, uma sobremesa antes do jantar, não pode. E aí a criança começou a criar aquela confusão. É de você chegar e falar: filho, eu entendo que você queria comer chocolate antes do jantar, ou queria comer o sorvete antes do jantar. Só que aqui em casa a gente não come sobremesa antes do jantar. Você colocou o limite, você acolheu, ou seja, você entendeu que a criança tá sentindo aquela frustração, que tá chateado, porque ele tá irritado, porque ele queria. Mas você manteve firme na regra, no limite da casa, que é dizer que não tem jeito, que vocês vão... Não, ele não vai comer o doce depois. E aí, mas aí que ele vai gritar mais ainda. Sim, na primeira vez, na segunda. Mas se você mantém a regra firme, se você mantém o limite sempre, tem uma hora que ele vai entender que não se come doce antes do jantar. As crianças são capazes de aprender. Só que muitas vezes a gente dá mole. A gente dá mole com eles, a gente é permissiva, a gente com medo de encarar a briga, com medo da confusão, a gente cede. A gente tá só hoje, hein? Só hoje, hein? A criança sabe quando ela tem espaço para barganhar, quando ela tem espaço para poder dialogar ali, não é nem dialogar, né? É tentar bater de frente ali com você. Então isso é importante. Deixa eu ler aqui mais ou menos o que vocês estão falando. Não aceita ajuda do pai, somente a minha. Então, essa questão de ajuda, eu acho que eu até respondi essa pergunta pra você hoje, né, Sueli? É ajuda com... tipo, pra pegar alguma coisa? Porque o que acontece? A criança, se for por atenção, é outra coisa. A busca por atenção só da mãe, por exemplo, a criança tende a buscar aquela pessoa que ela se sente mais segura e geralmente é a figura da mãe. Isso a gente chama de apego seguro até. E geralmente é na mãe. Isso é bom. Eu sei que é cansativo pra gente, mas é bom. Agora, a criança que só pede: ai, mãe, me dá água. Ai, mãe, eu quero... pega pra mim. Mãe, sei lá, eu quero fazer xixi. E aí você tem que acompanhar no banheiro. Isso é uma coisa que você tem que conversar com o seu companheiro. Ou se você tiver... tem, né? Porque você até me falou, acho que o pai ou a avó, né? Conversar com essa pessoa, para essa pessoa começar a assumir mais essas coisas. Porque provavelmente a sua filha pede mais as coisas para você, porque você sempre fez. E se você... mas ela não aceita quando meu marido tenta, e não vai aceitar nunca, se ele nunca fizer. É a questão do limite. De você chegar e falar: hoje, filha, a mamãe não vai pegar água. Hoje quem vai pegar água é o papai. E aí se ela gritar: não, papai não quero, papai não, eu só quero a minha mamãe. E aí você vai acolher. Você vai falar: eu sei, filho, eu sei que você gosta muito quando a mamãe pega água. Eu também adoro pegar água pra você. Só que hoje eu tô trabalhando e quem vai pegar água é o papai. E aí ela vai chorar e não sei o quê. Isso pode acontecer uma, pode acontecer duas, pode acontecer três. Não sei, depende de criança pra criança quantas vezes vai acontecer. Mas ela vai aprender. Tem outras pessoas que dão água que quando você está trabalhando, às vezes você não vai poder parar para pegar água. Então, gente, consistência também, sabe? A gente tem que ter constância, consistência, firmeza
Por isso que a gente fala sempre de alinhar firmeza com gentileza. O que seria firmeza? A gente colocar o limite. E a gentileza? Falar de maneira respeitosa, acolher. Porque a gente... Lembra que eu falei até aqui na aula, a gente não vai impedir nossos filhos de sentir. Então, se você falar que não vai pegar água para ela porque hoje é o papai, sim, vai provocar nela uma frustração, vai provocar talvez uma irritação, uma tristeza, ou enfim, vai. Mas é isso aí, faz parte da vida. Faz parte da vida a gente se frustrar, faz parte da vida a gente ficar chateado, faz parte da vida as coisas não acontecerem do jeito que a gente quer. Só que a diferença é que a gente vai estar lá para apoiar nossos filhos a passarem por essa dificuldade, porque a gente está lá junto deles. Espero que eu tenha respondido e tenha ajudado, às vezes, outras pessoas que estejam passando por isso. Ó, às vezes o pai não permite que eu ajude ela, então ela faz muita birra, acaba ficando nervosa. Viu? É exatamente o que eu falei, eu não tinha lido ainda, mas foi o que eu falei. É isso, tem que ser firme, de chegar e falar. Só que você não precisa ser firme de, não, vai pro seu pai. Hoje não sou eu, tô trabalhando, ai que saco. Porque aí não vai funcionar, entendeu? Mas é de você falar, eu sei, filha, eu entendo, eu também gosto, mas agora eu tô trabalhando. Nesse momento não dá, mas o papai vai estar lá e ele vai trazer a aguinha fresquinha pra você, a criança vai chorar, vai fazer aquela birra, e você vai acolher, dar um abraço, dar muito beijo. Ela vai chorar bastante, uma hora vai passar e beleza. E aí no outro dia você vai fazer igual. Não tem milagre, gente, não tem milagre. Isso eu quero deixar bem claro pra vocês. Bom, gente, acho que não vai dar mais tempo aqui pra gente falar muita coisa, porque é 1 hora no máximo, né, que o Instagram permite da gente estar aqui conversando. Mandem suas dúvidas na caixinha de perguntas. Hoje eu já respondi um monte, mas pode ir mandando que eu tô fazendo o máximo aqui de esforço para responder vocês lá. E às vezes a dúvida de um pode ser a sua dúvida, mesmo que eu não responda a sua, mas pode te ajudar vendo a dúvida de outra pessoa. Galera do desafio, aviso importante. Se você quer concorrer a uma vaga no meu curso, de graça, gente, para quem tá no desafio, e aprender de uma forma mais aprofundada, mais abordagens, o que fazer, né, quando seu filho não obedece, faz birra, tá teimoso, não te escuta, não deixem de deixar nos comentários do post da aula de hoje. Tem um post que já deve estar lá. O que você aprendeu nessa aula? Qual foi o insight? Por que foi importante? Porque assim é uma forma de eu saber quem esteve ou não na aula. E eu vou ter que, provavelmente tem maior galera fazendo, eu vou ter que usar algum critério de desempate. E o critério de desempate também é participação, tá? E na aula ao vivo. Para eu saber que você esteve aqui, comenta lá no post da aula de hoje, tá? E se você também não tá no desafio, mas pode comentar lá também, porque o que acontece? Eu falo isso para as minhas alunas. Quando a gente escreve, quando a gente compartilha o nosso aprendizado, a gente acaba organizando, né, as informações na nossa cabeça e a gente assimila o que vocês estão aprendendo aqui muito mais. Além disso, acaba ajudando também outras mães, né? Porque às vezes o insight que você teve não foi o mesmo de outra mãe e assim a gente ajuda uma a outra, tá? E aí, só para finalizar aqui, gente, fica o convite para quem quiser se inscrever na lista de espera do Mamãe 3.0, tá? No dia 21 de janeiro, quando acabar o desafio, depois de acabar o desafio, eu vou abrir as inscrições para a turma do curso, tá? Então, quem tiver nesse grupo VIP vai receber um presentinho especial, tá? É isso, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Parabéns por estarem aqui aprendendo, buscando ser a melhor versão de vocês, as mães possíveis, né? Que vocês possam ser, mas ainda assim mães em evolução, mães em crescimento. A gente se vê no sábado, para quem tá só assistindo as aulas, dia 16, com a aula Socorro, meu filho não obedece. E aí a gente vai para uma parte mais prática também, tá? E galera, desafio amanhã de manhã, 8 horas, tem o desafio 2. E se você não fez o desafio 1, ainda dá tempo, porque para valer ponto pro prêmio até 23h59 de hoje. Tá bom, gente? É isso, vou ficando por aqui, tá? Beijo, beijo, e a gente se vê na próxima aula.